Então aqui nós estamos no quadro com as principais enzimas do sistema digestório. Eu quero dar muita ênfase nessa parte, principais. Não pensem que a gente está esgotando todas as enzimas, né? Para a galera que for seguir carreira na área de biológicas mesmo, principalmente na área de saúde, vai se deparar com várias outras enzimas que estão presentes no sistema digestório. Mas essas são as principais, que vão ter os papéis mais bem destacados e que mais são explorados pensando em prova. Então está aqui, e nessa nossa tabela, o que eu me preocupei em colocar para a gente aqui? Ó? O nome da enzima, e aí eu vou citar algumas variações que podem aparecer para esse nome, o local onde ele é produzido. Eu só coloquei o local onde ele é produzido, mas muitas vezes o lugar de atuação, não. Mas eu também vou citar isso para vocês. O substrato, ou seja, o tipo de substância que ele atua, e o pH ideal para que essa enzima possa funcionar. Aproveita aqui a deixa, turma, prestem atenção que eu não me preocupei em especificar a temperatura, porque eu estou partindo do pressuposto que nós estamos lidando com o organismo humano e a temperatura do organismo humano ela tende a se manter estável em torno dos 36,5 graus. Em torno. Ela não fica estável o tempo todo, mas é essa a temperatura média do nosso organismo. E aí esse pH eu coloquei aqui, usei letras ao invés de usar números. O N é para pH neutro, o A é para pH ácido e o B é para pH básico. Tá aqui a nossa legendinha aqui, se você esquecer, beleza? Muito bem. Então qual foi a primeira enzima que eu coloquei aqui para vocês? Foi a amilase salivar. Eu prefiro esse nome, amilase salivar. Aliás, dá uma dica aqui para vocês, prestem atenção. Quase sempre quando a gente está lidando com enzimas, o sufixo, que é a segunda parte da palavra, que compõe a palavra, geralmente o sufixo que a gente usa é justamente o sufixo -ase. Se deparou com esse sufixo, pode saber que provavelmente você está lidando com uma enzima. E o prefixo, que é a primeira parte da palavra, normalmente indica para mim o ambiente, ou melhor, o substrato que essa substância vai atuar. Nesse cenário, com o nome de amilase salivar, o que você precisa de saber? É a enzima que atua sobre o amido que está presente na saliva. Só que, turma, ela pode aparecer com um outro nome. Ao invés de amilase salivar, ela pode aparecer com o nome de pitialina. Pitialina ou amilase salivar são termos equivalentes. Vai depender de qual literatura que você estiver usando. Eu prefiro esse nome para ficar mais fácil a memorização, ok? Mas estão reforçando, pode aparecer também com o nome de amilase salivar. Eu coloquei a produção na boca, mas não é bem na boca, né? A gente já comentou aí em outros momentos aqui na nossa aula. Na verdade, são as glândulas salivares que são responsáveis por produzir essa enzima. O que ela faz? Ela atua sobre o amido. Como a boca tende a ter um pH neutro, essa substância, essa enzima, só atua nesse cenário de pH tendendo mais ao neutro, ok? O que é bom relembrar, falei isso no início da nossa aula, só vai atuar sobre o amido. Então, se você ingerir um pedaço de alimento que não tem na sua composição amido, a amilase salivar não vai ser capaz de interagir com esse alimento, beleza? Saiu da boca, aí foi, né, seguindo pelo caminho, chegando até o estômago. Lá no estômago, a principal enzima que a gente vai encontrar é a pepsina. A pepsina é a formativa de uma enzima chamada pepsinogênio. Qual é o papel dela? Aliás, eu gosto muito de pensar nesse nome. Por que pepsina? Se você se lembrar de quando a gente estava estudando proteínas, o que formam as proteínas são as ligações peptídicas. O que a pepsina faz é quebrar justamente essas ligações peptídicas. Por isso o nome pepsina. Ela atua no estômago e ela tem a função de fazer o quê? De quebrar as proteínas, tornar as proteínas menores, transformar as proteínas em moléculas menores para facilitar a absorção, para eventualmente eu conseguir acessar os aminoácidos que estão no interior das proteínas. Essa enzima, ela só consegue trabalhar em cima de um pH ácido. A partir daqui, eu vou citar para vocês as enzimas que estão presentes no pâncreas e depois no intestino delgado. Todas elas atuam sempre em um pH levemente básico. Eu vou dar muita ênfase nisso. Levemente básico. Não é um pH muito básico, não. Aqui, lembrem que no estômago é um pH bem baixo, um pH bem ácido por conta do ácido clorídrico. Aqui no intestino delgado, que é o lugar onde elas vão ser liberadas, apesar de não ser o lugar onde elas vão ser produzidas, algumas delas que nós vamos citar aqui, esse pH é levemente básico.
é um pouco acima de um pH 7, não é um pH tão alto assim não, beleza? Quais são essas enzimas então? Eu coloquei aqui primeiro, tripsina, mas existe a tripsina e existe a quimiotripsina. São duas enzimas diferentes, viu? Quimiotripsina e tripsina, mas as duas têm o mesmo substrato. Qual que é esse substrato? São as proteínas. Vão atuar continuando a quebra das proteínas que foi iniciada ali com a pepsina. Vale lembrar, turma, que é importante a gente ter essa noção dessa quebra de proteínas, porque o que a gente está em busca são os aminoácidos. E a gente precisa muito de aminoácido, porque proteínas são uma das substâncias orgânicas mais preciosas para o nosso organismo. Então a gente precisa de acessar esses aminoácidos que estão contidos na nossa dieta, na nossa alimentação. São todas produzidas no pâncreas, mas vale lembrar que elas não atuam no pâncreas, porque o pâncreas, no sistema digestório, é glândula anexa. Ele vai secretar essa substância que vai cair lá dentro do intestino delgado, ok? Além da quimiotripsina e da tripsina, nós temos também a amilase pancreática. Olha aqui de novo o nome amilase. Já sabemos como é que funciona, né? Só que é uma amilase que vai ser produzida por quem? Pelo pâncreas. Atua na mesma substância, no amido. Nossa, professor, pensando aqui, né, tem muita amilase, não é mesmo? Sim, e faz sentido, porque ao longo da nossa evolução, os seres humanos que sobreviveram, que deixaram descendentes, que estão aqui até hoje, o que a gente nota? A gente nota que a ingestão de amido, que é o principal carboidrato de reserva dos vegetais, foi essencial para o nosso desenvolvimento. Nós somos organismos adaptados a ingerir carboidratos. Sim, essas propostas de algumas dietas, onde se propõe a redução ou zerar o consumo de carboidratos, quando a gente pensa num aspecto evolutivo, não é algo muito recorrente na espécie humana. Mesmo que nós tenhamos alguns grupos espalhados pelo planeta que realmente não costumam ingerir muitos carboidratos, muito amido, não é a regra quando a gente pensa na população mundial. Na verdade, o nosso DNA dá vários sinais de que a ingestão de amido foi fundamental para o nosso desenvolvimento. E uma prova disso é justamente a gente notar mais de uma enzima diferente com o mesmo objetivo, quebrar esse amido, ok? Beleza, tripsina, quimiotripsina, amilase pancreática, do lado de cá, lipases. Lembrem-se, o fígado não está aparecendo em nenhum momento aqui nessa nossa tabelinha. Por que não está aparecendo? Porque o fígado não produz enzimas. A bile, que eu citei no quadro anterior, não é uma enzima, mas ela viabiliza o papel das enzimas, aumentando a superfície de contato, facilitando a interação dessas enzimas com o substrato, com o alimento. Quem produz a enzima que vai quebrar a gordura de verdade é o pâncreas, por meio dessas lipases pancreáticas, que vão quebrar os lipídios, permitindo que a gente acesse os componentes que estão ali dentro. Além disso, também compõe o suco pancreático, olha o nome, né? Suco pancreático, várias enzimas diferentes. Nós temos também a DNases e RNases, que são enzimas que vão quebrar o quê? Os ácidos nucleicos. Eu estou atrás dos nucleotídeos que estão ali dentro, né? Dentro do DNA. A gente precisa desses nucleotídeos também para fomentar, para formar novas moléculas de ácidos nucleicos. E, finalmente, por parte do intestino delgado, nós vamos ter também no intestino delgado algumas proteases que vão terminar esse processo de digestão que foi iniciado pela pepsina, quimiotripsina e tripsina. Ele vai quebrar os oligonucleotídeos, né? Os oligopeptídeos que chegaram até aqui, ok? Para eu terminar de acessar os aminoácidos que estão ali dentro. E eu também vou continuar a quebrar os carboidratos que a gente ingeriu. Eu acho isso muito massa, meus caros, a gente pensar um pouquinho sobre isso, como o nosso organismo foi projetado para ingerir carboidratos, né? Nós temos várias dessas enzimas. Aí eu posso aqui deixar uma deixa rapidinho aqui, aproveitar a oportunidade. Ó, tá vendo aqui, ó? Lactase, enzima que quebra a lactose, um carboidrato. Existem algumas pessoas, e aí podem ser por vários motivos diferentes, que podem não secretar essa enzima, a lactase. E aí, muitas vezes, uma das formas que a gente tem de perceber isso é a manifestação do que a gente chama genericamente de intolerância à lactose. Uma das alternativas a isso, que não é necessariamente a mais saudável, a mais interessante em termos nutritivos, é a ingestão dessa enzima de forma artificial.
vários desses comerciais que prometem resolver o problema de quem tem intolerância à lactose, nada mais nada menos que o que a gente está tendo é o quê? São comprimidos que no seu interior nós temos essa enzima, a lactase, que vai quebrar a lactose, facilitando então a digestão, ok? Muito bem, com isso a gente fecha as enzimas que compõem o sistema digestório. A última coisinha que a gente precisa discutir, eu vou passar aqui para vocês no nosso próximo quadro, são os hormônios envolvidos na digestão. Eu vou colocar aqui como é que esses hormônios atuam, como é que eles vão interferir no processo de digestão. Então espera um pouquinho que a gente já está fechando a nossa aula, beleza? Muito bem, meus caros, então chegamos na última parte da nossa aula, a gente vai ver aqui agora os hormônios envolvidos dentro do sistema digestório. Para variar, né, biologia é doido demais, o que não falta são exemplos de como a vida se mostra muito complexa e muito interessante. Aqui, turma, de novo eu montei uma tabela onde eu coloquei o nome desses hormônios, o local onde ele é produzido e o que ele faz dentro do organismo. Então prestem atenção nessa construção de raciocínio que a gente vai ter aqui, para vocês entenderem as ações desses diferentes hormônios que fazem parte do sistema digestório. Com isso a gente fecha a fisiologia do sistema digestório. O primeiro hormônio que a gente tem, o nome dele é gastrina. Esse hormônio ele começa a ser secretado a partir do momento que a gente inicia o processo de mastigação. O próprio ato da gente estar mastigando o alimento, e aí eu volto a dizer o que eu disse anteriormente, é importante que a gente mastigue bem o que a gente está ingerindo, já estimula que o estômago comece a produzir esse hormônio. Hormônios, por definição, são substâncias que vão cair na corrente sanguínea e vão ter atuação sistêmica. Ele é um hormônio produzido pelo próprio estômago que vai atuar sobre o próprio estômago, mas ainda assim ele precisa de cair na corrente sanguínea. Qual é o principal papel que esse hormônio vai ter? Ele vai estimular uma maior secreção de suco gástrico. O que eu quero dizer na hora que eu estou pensando aqui no suco gástrico? Principalmente naquele ácido Power Blast Detoriter Plus Advance de forte que a gente tem no nosso estômago, que é o ácido clorídrico. Já ouviu falar que mascar chiclete faz mal para a sua saúde? Pois é, um dos motivos é esse aqui. Como a gente fica mastigando muito tempo, nosso organismo entende tipo assim, opa, peraí, vai vir comida. Então tende a estimular uma maior secreção dessa gastrina, o que leva a uma maior liberação de suco gástrico. Mais ácido clorídrico potencializa-se, entre outras coisas, com maior acidez do estômago, que pode levar, por exemplo, a úlceras gástricas, a azia, a queimação na região do estômago. Mas desconsiderando que você está mascando chiclete, pensando na sua saúde, pensando na sua digestão normal, você ingeriu o alimento, então, a partir do processo de mastigação, o estômago, então, vai liberar essa gastrina que vai atuar junto ao próprio estômago, estimulando uma maior liberação de suco gástrico. O alimento chega ali, então, no estômago, a gastrina está sendo liberada, eu tenho cada vez mais ácido. Eventualmente, esse alimento que estava preso ali no estômago, ele vai dar continuidade ao processo do sistema digestório. Ele vai sair do estômago e vai para o próximo órgão, que eu estou aqui enaltecendo ele o tempo todo com vocês, que é o intestino delgado. Reparem que o intestino delgado ele vai ser responsável por 3 hormônios diferentes. Do lado de cá, a gente tem a secretina, do lado de cá nós vamos ter a colecistocinina, nome difícil, né? E a enterogastrona, cada um com seus diferentes papéis. O alimento veio do estômago e caiu no intestino, na mesma hora o intestino vai liberar principalmente os 2 primeiros que estão aqui, a secretina e a colecistocinina. Porque olha como é que esses 2 hormônios vão atuar justamente em uma resposta à ação do estômago. Por quê? Olha o que a secretina faz, ela estimula a secreção de quê? De mais bicarbonato. Ele está sendo produzido no intestino delgado, mas a atuação dele vai ser aonde? Vai ser no pâncreas, para estimular esse bicarbonato, vai fazer o quê? Que vai neutralizar a acidez proveniente do estômago. Somado a isso, olha aqui, ó, a colecistocinina está fazendo? Está estimulando uma maior liberação da bile, que vai emulsionar as gorduras, ou seja, esse hormônio que é produzido no intestino delgado vai atuar sobre o fígado, para estimular que o fígado secrete mais bile, libere a vesícula biliar, libere essas ervas da bile, e vai atuar também sobre o pâncreas, estimulando a liberação do suco pancreático. São aquelas várias enzimas que a gente acabou de ver. E, finalmente, o último hormônio que vai ser liberado, também pelo próprio intestino delgado, vai ser a enterogastrona.
ela vai atuar de forma a fazer o quê? Ela vai atuar no estômago de forma a frear o alimento que está sendo empurrado do estômago em direção ao intestino delgado. A enterogastrona vira para o estômago e fala assim: ô estômago, segura sua onda aí, que a gente já está com muito alimento ali na primeira porção do intestino delgado, ali no duodeno. Vamos processar um pouco mais esse alimento. À medida que o alimento vai esvaziando o duodeno, o que vai acabar acontecendo? O alimento, então, vai ser... a enterogastrona vai cortar e vai continuar a mandar alimento para dentro do duodeno, dando continuidade à digestão, ok? Com isso, meus caros, a gente encerra a fisiologia do sistema digestório. Nessa nossa aula de hoje, então, a gente discutiu a composição, os diferentes órgãos que formam o sistema digestório, os mecanismos envolvidos na digestão, a gente falou sobre digestão mecânica e digestão química, citamos as principais enzimas que compõem o sistema digestório e é sempre bom você prestar atenção nessas enzimas, lembrando principalmente o pH de ação e o substrato que elas costumam atuar. E finalmente a gente falou também sobre os hormônios que formam a digestão. Valeu demais, tamo junto, vamos que vamos e até a nossa próxima aula. Tudo de bom pra vocês!